Boa tarde, pessoal. Estamos de volta aqui para bater um papo. Enquanto a gente tem esse break aí, obrigado aí por estarem nos acompanhando o dia todo. Espero que vocês estejam gostando, estejam animados aí para mais conteúdo. A gente está aqui com o Fábio Andreotti, né? Já conhecem ele bem, já participou dos nossos bate-papos aqui também, um dos nossos speakers. E a gente está com o Vinícius Caridá, que trabalha na área de atendimento digital do Banco Itaú e também é formado, é doutor na área de inteligência artificial pela Universidade Federal de São Carlos. Exato. É isso mesmo, né, Vinícius? É isso aí, Renato. Então tá bom. Queria pedir, Vinícius, para a gente começar a se apresentar um pouquinho, explicar um pouco do que você faz lá no banco, enfim, a tua formação, teu histórico até aqui. Beleza. Bom, primeiramente queria agradecer o Renato, o Fábio, pelo convite daqui, falando um pouco aí com vocês nesse evento do Google aqui. Reuniu milhares de pessoas pessoalmente e virtualmente e acho que está sendo um sucesso aí, tá bem bacana. Parabéns mesmo, pessoal. Que bom. Parabéns. Bom, hoje no banco eu estou atuando numa área de atendimento digital, no qual se emprega machine learning para entender melhor o cliente, entender a melhor maneira de fazer o atendimento do cliente. Sempre o cliente em primeiro lugar, fazer um atendimento sempre focando no que ele mais precisa, entender ele para oferecer aquilo que ele mais precisa, tá? E isso combinou muito com a minha formação, que é na área sou graduado em engenharia de computação, mas mestrado e doutorado na área de inteligência artificial. E copiando um pouco o que já acontece fora do Brasil, né, nos Estados Unidos principalmente, está tendo uma proximidade da área acadêmica com o mundo corporativo, né? Cada vez, principalmente na computação. Então, cada vez mais empresas buscam pessoas capacitadas na área de inteligência artificial para ajudar a resolver problemas complexos do dia a dia da corporação. Legal, bacana. Foi muito bacana você ter citado isso. A gente mais cedo, quando a gente conversou aqui, o Fábio e o José Papa, a gente estava falando justamente sobre a necessidade das pessoas se qualificarem para essa nova onda que está vindo aí de cloud, de inteligência artificial e cada vez mais forte de Big Data, enfim, das pessoas, dos técnicos, programadores, desenvolvedores, enfim, todo mundo da área de tecnologia se estruturar e se preparar para esse grande momento que já está acontecendo, que já é na realidade, que já é uma realidade, né? E dentro desse contexto, se você pudesse dar um pouquinho da visão para nós, como é que você está vendo esse momento de chegada, ou na verdade de ascensão de cloud aqui no Brasil, de empresas buscando cada vez mais esse tipo de tecnologia? Como é que você está vendo, enxergando esse momento aqui no Brasil hoje, Vinícius? Bom, cloud, por mais que o Google, por exemplo, não tenha um data center no Brasil, que está previsto agora, né, como foi divulgado aqui no evento, para vir aqui para São Paulo em 2017 ainda, o uso da nuvem já é uma realidade no mundo todo, no Brasil também, mas com a chegada de um data center aqui, a gente consegue quebrar algumas barreiras, talvez, de questões legislativo, né? Questões burocráticas que podem ter diferença de legislação entre alguns países. Então, estando uma nuvem aqui no Brasil, isso pode ajudar nesses aspectos. Porém, de qualquer forma, a nuvem já vem se mostrando, né, muito eficiente, muito flexível e está trazendo ganhos em diversas áreas, em diversos setores, que precisa cada vez mais de dados, processamento e aprendizado em cima desses dados. Legal. Vou convidar o Fábio a hora que você quiser, Fábio, por favor, fica à vontade para entrar no nosso papo aqui também. Legal. Sei que você tem algumas perguntas aí que você está ansioso para fazer. Muito obrigado, né, por você estar aqui junto com a gente hoje, vir aqui no evento. Acho que é uma experiência bem bacana. Então, Vinícius, dentro até da sua área, né, que você, aí, pela sua própria formação, na parte aí de inteligência artificial, eu queria entender um pouco como é que você enxerga, quais os problemas, né, quais os casos de uso que você enxerga para a área financeira, né, quais os problemas que você acredita, né, que o machine learning ele pode resolver para a área financeira. Sem problema, vamos lá. Bom, como a gente costuma comentar, o machine learning ele tem aplicações infinitas, né, em qualquer área. Quando a gente pensa especificamente na área financeira, eu imagino que nós temos que basear em dois pilares principais: os produtos que nós temos e os clientes. E como oferecer o melhor produto para o cliente, sempre satisfazer o cliente da melhor maneira, né? E como atender ele também da melhor maneira. Então,
Um ponto importante é, por exemplo, entender como o cliente busca atendimento e trazer esse atendimento de uma forma mais assertiva, de uma maneira mais rápida para o cliente. Esse é um ponto. Então, usar o Machine Learning para aprender com todos os históricos que o banco já fez de atendimento para ele e usar isso para trazer umas respostas mais assertivas e mais rápidas para o que ele precisa. Eu imagino, talvez, eu não sei como tangibilizar isso agora, mas existem também formas de como analisar, não só trazer um atendimento melhor para o cliente, mas analisar como isso está sendo feito, né? Analisar qual que é o grau de confiança que o cliente tem na instituição, qual que é o grau de... qual que é o sentimento que ele tem quando ele está sendo atendido e se de alguma maneira aquele atendimento não está sendo direcionado para o que ele quer, conseguir identificar esse sentimento dele e mudar todas as perspectivas de atendimento e ser mais assertivo no que ele quer, na realidade. Né? Legal. Eu acho que você falou aí de um ponto muito importante, que é usar o histórico, os dados que o banco tem, que são muitos dados, né? Ou seja, acho que a área financeira hoje é uma das áreas que tem um volume, né, de informações muito grande quando se compara com outros segmentos aqui da indústria. E esse é um ponto muito importante, que o Machine Learning ele tem esse combustível que para ele funcionar, que são os dados. Perfeito. Né? Ou seja, sem dados, assim, a gente sempre fala que você pode ter um super modelo, um super algoritmo, mas se os seus dados ou são escassos ou são ruins, você não vai ter não vai ter um resultado bom. Agora, mesmo que você tenha um algoritmo que seja mais pobre, se você tiver muitos dados, você pode ter um resultado bom. Eu queria entender como é que o banco está se preparando nessa parte aí de dados para disponibilizar todas essas informações, que essas informações não estejam em silos, né, presos dentro aí de sistemas sem acesso. Como que os bancos estão ou devem se preparar para isso? É bem interessante o que você citou. Tem um ditado na academia que nem sempre o melhor modelo é o que vence, mas o que tem mais dados, né? É um ditado que o pessoal fala bastante. É claro que se você alinhar um melhor modelo com uma massa de dados, é quando você consegue os melhores resultados, né? E nesse aspecto, realmente é uma importância enorme você conseguir conciliar todos os dados de um data center e conseguir não só ter todos os dados lá, mas conseguir processar e trabalhar esses dados de uma maneira que ele seja mais assertivo para o modelo de machine learning, para o modelo conseguir extrair o maior conhecimento possível daqueles dados. E hoje eu vejo que, não só na área financeira, mas as grandes empresas têm uma preocupação grande. Então, os bancos hoje têm algumas áreas específicas de curadoria e gerenciamento desses dados para conseguir conciliar isso numa ferramenta só, que fica disponível para todo mundo. Como o Michel hoje comentou aqui, tem um data lake para que qualquer área do banco, qualquer área da empresa, né? Na verdade, também tem um quesito importante que o pessoal fala no mercado, é que você não tem uma área de BI no banco ou qualquer empresa, mas que todas as áreas da empresa sejam de BI. Então, todas as áreas tenham acesso a esses dados e consigam trabalhar em cima desses dados. Então, eu vejo que as empresas elas têm que seguir nesse caminho, né? De conseguir conciliar, juntar toda essa massa de dados num ambiente com fácil acesso e fácil processamento. E eu vejo que a nuvem ela consegue tangibilizar isso, porque dado a escalabilidade, flexibilidade, custo, isso eu acho que a nuvem que conseguiu trazer para o mercado global o avanço de machine learning, porque, como foi citado anteriormente, o machine learning não funciona sem dados. Então eu acredito que o machine learning na academia ele já é pesquisado há mais de 20 anos, mas só conseguiu ter esse corpo agora no mercado porque a nuvem trouxe tanto a flexibilidade e a capacidade de ter muitos dados armazenados e também a capacidade de processamento, porque o modelo de machine learning ele precisa de muito processamento. E o Google sai na frente também de ter um hardware específico
para processamento de treinamentos de modelos de machine learning, né, que foi Legal. apresentado hoje. Muito legal, Vinícius. E eu acho que esses são pontos muito importantes. Acho que eu enxergo ainda, e eu acho que foi esse o ponto de vista que você trouxe, que as empresas elas têm que evoluir muito nisso, nessa questão do silo, né, dos dados. Os dados ainda estão presos, poucas áreas acabam tendo acesso a essas informações, ou seja, a democratização aí dos dados ainda não é uma realidade que a gente vê no dia a dia da maioria, né, das empresas. E a nuvem é o grande habilitador disso. Perfeito, né? concordo. Então eu acho que esses são pontos muito importantes. Como você vê esse ecossistema de fintechs trazendo novas formas aí de pagamento, ou seja, novas formas de se relacionar com os clientes? Como que você vê o banco tendo aí uma integração? Vocês pensam também em ter uma política clara de liberação das APIs para se conectar com essas novas formas, né, de pagamento? É uma coisa que vocês estão pensando, devem pensar nisso também, ou seja, como gerenciar as suas APIs para que outros negócios externos possam se conectar com o banco? Concordo. Nesse ponto, nós temos que nos adaptar ao que o mercado está nos trazendo, né? Em qualquer área hoje as fintechs elas são muito mais tecnológicas e conseguem colocar produtos no mercado muito mais rápido. Eu acredito que todas as empresas têm que estar abertas para para trabalhar em conjunto com essas fintechs. Então ter as APIs abertas, ter um canal de comunicação é essencial hoje para qualquer mercado. É importantíssimo ter essa conexão, né, com o que está surgindo de coisas novas, com modelos mais antigos, mas que ainda funcionam e atendem a maioria dos problemas, né? Temos que conciliar o que a gente diz, fazendo um comparativo, softwares legado com nuvem e com machine learning, tem que integrar tudo isso de uma maneira que traga o maior benefício possível. Eu acredito Legal. que essa... Legal. Agora eu vou fazer só mais uma pergunta aqui. No nosso evento Next que a gente teve lá em São Francisco, né, nesse ano, a gente mostrou um grande case da área financeira, que é o HSBC. E eles realmente foram aí para a nuvem, para eles trabalharem essa parte tanto de Big Data quanto aqui de Machine Learning, usando as nossas soluções aqui do Google. Você acha que os bancos eles estão esperando ver quem vai ser o primeiro a ir para a nuvem? Ou seja, você vê que está nesse movimento ainda de, puxa, vamos ver quem vai primeiro? Ou é algo que você acha, né, que paulatinamente isso vai ser um caminho, acho que natural? Eu acredito que é um caminho natural. Tá? Eu acompanhei o Google Next pelo online, né, via streaming, como o pessoal está nos acompanhando agora. E é muito legal mesmo ter a possibilidade, às vezes a gente não tem a possibilidade de estar num lugar físico, então poder acompanhar isso é muito bacana. E eu acho que, querendo ou não, sempre os Estados Unidos em si, ou alguns países, estão um pouco mais à frente do que a América Latina como um todo. E como o Google também está sediado lá, o HSBC também lá nos Estados Unidos, acho que essa proximidade também pelo o país está um pouco mais avançado nessa questão tecnológica, eles acabaram migrando primeiro para a nuvem. Mas, assim, da mesma forma que o Google está vindo agora, montando um data center no Brasil, as empresas brasileiras também já estão de olho na tecnologia cloud. Acho que vai ser natural essa migração aí nos próximos anos, ou meses até, eu diria. Legal. Olha, Vinícius, muito obrigado. Não sei, Renato, se você tem mais algum comentário. Não, perfeito, ótimo, maravilha. Acho mas que foi muito eu agradeço proveitoso. muito, é muito legal ver que, puxa, tem esse interesse que vocês da área financeira estão olhando cada vez mais perto, tá? Estão cada vez mais perto aí de cloud, e a gente, enfim, só torce para que todo esse movimento aí ocorra cada vez mais de toda a indústria, né, aí do segmento financeiro. Muito Vinícius, obrigado. Obrigado pelo teu tempo, muito feliz aí de você estar aqui com a gente.
Acho que o Google vai ser e é um grande parceiro aí das instituições financeiras do mercado no sentido de desenvolver, né? A gente falou mais cedo sobre a democratização do machine learning, ou seja, de disponibilizar isso na mão de todo mundo, né? E não só de pessoas, mas das empresas. Então, contem conosco como um parceiro aí para ajudar vocês nessa jornada, as empresas, o mercado. Muito obrigado pelo teu tempo e por ter vindo aqui hoje. Eu que agradeço, Renato, mais uma vez, Fábio, obrigado. E acho que para finalizar, só gostaria de citar que acredito muito no potencial da nuvem, também nos produtos que o Google vem lançando, principalmente quando a gente fala de democratização, né? Hoje, no começo da entrevista, a gente citou da importância dos profissionais mais capacitados, que é muito importante, mas por outro lado, o Google libera, por exemplo, alguns frameworks como o TensorFlow, que hoje é o framework mais utilizado quando a gente fala em Machine Learning, Deep Learning, de modelos aí. E que acaba simplificando bastante a vida das pessoas que querem usar, ainda assim num nível um pouco mais baixo, né, de código, e aí as APIs que já de Vision API, Natural Language, isso aí você sobe muito mais o nível e não precisa ter uma pessoa com tanto conhecimento técnico naquela ferramenta. Então isso ajuda muito a democratizar tanto a tecnologia e impulsionar os negócios aí do pessoal. Esse aí é o nosso grande objetivo no final das contas, né? Muito bom, pessoal, obrigado por ter nos acompanhado, a gente volta daqui a pouquinho. Aproveitem para dar uma olhada aí no pessoal, a gente vai passar aí a câmera para vocês darem uma olhada na vibe aí, na galera que tá com a gente. A gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Obrigado, pessoal. Só pra vocês esperarem.